Oi pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar sobre a causa inus? Hoje nós vamos falar sobre isso. Vocês lembram que no vídeo anterior eu disse que existem causas necessárias e também causas suficientes? Pois bem, a causa inus é uma parte necessária de uma causa suficiente. Isso porque as causas suficientes geralmente são compostas por vários fatores, várias partes que atuam em conjunto. Isso é, a causa suficiente é formada por vários aspectos ou vários elementos. A causa suficiente, então, é complexa, é composta por diversos elementos, é um conjunto de fatores. Por isso, a causa suficiente pode ser denominada como condição. Uma condição complexa que gera uma consequência. Vamos ver um exemplo disso. O sujeito quer matar uma pessoa. Então ele compra uma arma e depois aluga um carro para ir até a frente da casa da vítima. Chegando lá, toca a campainha para que o sujeito saia da casa. E quando a vítima abre a porta, ele dispara na sua cabeça e a mata. Vejam que, nesse contexto, vários aspectos podem ser considerados causas necessárias da morte. A compra da arma, o aluguel do carro e até o fato dele ter tocado a campainha. Todas são causas necessárias porque, se nós eliminarmos qualquer uma delas, o resultado não ocorre. Mas apesar de todos esses fatores serem causas necessárias para a formação da condição que foi suficiente para gerar a morte, se nós analisarmos qualquer um desses fatores de forma isolada, nenhum deles foi suficiente para causar a morte de forma autônoma. A causa suficiente foi uma condição formada por vários aspectos. E cada um dos aspectos que eu indiquei, a compra da arma, o aluguel do carro e o tiro, foi uma parte necessária para que a condição suficiente da morte se formasse. Cada um desses aspectos, ou dessas partes da condição, foi necessário para a formação da causa suficiente da morte. Mas a maioria deles, se considerados de forma individualizada, não terá sido suficiente para causar a morte. É o caso da compra da arma. Ela foi necessária para formar o contexto que resultou na morte da vítima, mas não foi suficiente para causar essa morte. A compra da arma, então, é uma parte necessária de uma condição suficiente do resultado. O conceito inus de causa é basicamente isso. Esse conceito tem por objeto os elementos necessários de uma causa suficiente. Inus é uma sigla formada pelas letras dos elementos do conceito na sua formulação original. Mas nós podemos traduzir isso como uma parte insuficiente, mas necessária, de uma condição não necessária, mas suficiente para causar o resultado. Lendo assim, o conceito parece bem complexo, mas nós podemos resumir isso como uma parte necessária de uma condição suficiente do resultado. No exemplo anterior, a compra da arma foi uma parte insuficiente para a formação da condição, mas foi necessária para essa formação. E a condição foi suficiente para causar a morte, apesar de não ser necessária a realização de uma condição dessas para se causar uma morte. Isso porque a vítima poderia morrer de outras formas. Vejam que inus
não é um conceito de causa diferente. É só um conceito mais elaborado e complexo da mesma causa. Na prática, em quase todos os casos, o emprego desse conceito, ou do critério da conditio sine qua non, dará o mesmo resultado. Então, por que usar esse conceito? Afinal, se o resultado pode ser o mesmo e esse conceito é mais difícil que o outro. Bem, na maioria dos casos, realmente não há um motivo que justifique o emprego desse conceito. Mas existem alguns casos em que os conceitos de causa necessária e de causa suficiente não são capazes de explicar a relação causal. E nesses casos excepcionais, o conceito inus é útil. O exemplo em que isso fica mais evidente é o das decisões colegiadas tomadas por maioria de votos. Por exemplo, em um colegiado composto por 3 membros, se for tomada uma decisão por unanimidade, cada um dos votos, se for considerado de forma individualizada, não terá sido necessário para a decisão e também não terá sido suficiente para essa decisão. Então, nenhum dos 3 votos poderia ser considerado uma causa da decisão. Mas isso é evidentemente um absurdo. O conceito inus de causa possibilita explicar por que cada um dos votos é uma causa da decisão. A condição suficiente para a decisão é a existência de 2 votos. Cada voto é uma parte necessária dessa condição, mas nenhum deles é suficiente. Cada voto é uma parte necessária, mas não suficiente para a formação de uma condição suficiente para a decisão. Essa condição, que é a existência de 2 votos, é suficiente para a decisão, mas não é considerada necessária para essa decisão. Isso porque a decisão também poderia ser tomada por mais votos. Ou seja, a decisão poderia ser tomada por 3 votos. Recapitulando, cada voto é uma parte necessária, mas não suficiente, de uma condição suficiente da decisão, que é a existência de 2 votos. O conceito inus de causa é empregado basicamente nesses casos excepcionais. Na maioria dos casos, o critério da conditio sine qua non é adequado e suficiente para a definição da relação causal. Então, apesar da sua correção teórica, na prática é um conceito auxiliar. Pode ser usado em situações excepcionais. É isso, pessoal. Apesar de ser um conceito mais complexo que o da condição necessária, a conditio sine qua non, o conceito inus trata do mesmo objeto. Isso é, a definição de uma causa necessária para a composição de uma causa suficiente. E assim concluímos mais essa série de episódios em que tratamos da imputação objetiva. Muito obrigado por acompanhar os vídeos e eu espero que eles te ajudem nos estudos. Se quiser rever qualquer uma das minhas aulas, elas estão disponíveis gratuitamente no Instagram, YouTube e Spotify. Até a próxima!